Estamos nesta Sexta-feira Santa, o dia em que se comemora a morte de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao longo dos séculos, desde a sua morte e também da sua ressurreição, a Igreja de Jesus Cristo comemora este dia, a que chamamos a Sexta-feira, alguns chamam Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa. É um dia importante para os cristãos, um dia para recordar. Jesus Cristo mandou-nos e ordenou-nos como uma ordenança para a Igreja para comemorarmos a sua morte até que Ele venha. É verdade que sempre colocamos o foco na ressurreição, pela vitória que Ele obteve sobre a morte e sobre o inferno, sobre o pecado, mas a sua morte é o local onde Ele pagou o preço das nossas falhas, das nossas iniquidades, dos nossos erros, dos nossos pecados. A cruz do Calvário é para o cristão um local onde a nossa culpa foi projetada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos ler um salmo. Temos estado nestes devocionais da quarentena a estudar vários salmos e hoje não podíamos deixar de continuar num salmo. Mas é um salmo que fala sobre este momento, sobre a cruz. Estamos a falar de muitos anos antes de Jesus ter cumprido esta palavra, ter minuciosamente e detalhadamente cumprido as profecias que estavam escritas. É um salmo sobre o sofrimento do Messias, um salmo de Davi, é o Salmo 22. E nós vamos lê-lo e vamos fazer então aqui um paralelo com tudo aquilo que aconteceu, vamos observar como a palavra de Deus se cumpriu. E a palavra de Deus se cumpriu. E é muito importante nós vermos que as profecias foram cumpridas em Jesus Cristo. Sabemos que algumas profecias ainda não foram cumpridas. Profecias para a Igreja, profecias para as nossas vidas, mas que Jesus vai cumpri-las. O Senhor vela pela sua palavra para a cumprir e a sua palavra é fiel e verdadeira. E isso traz-nos esperança. Saber que Jesus disse, eu vou-vos preparar um lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Então nossa esperança é estar com Jesus por toda a eternidade, quando o dia a nossa vida aqui cessar ou quando Ele vier buscar a sua Igreja. Estamos preparados? Nesta Sexta-feira Santa, vamos ler o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és o Santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais. Confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios, maneiam a cabeça dizendo: confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tirastes do ventre e que me preservaste estando ainda no seio da minha mãe. Sobre ti foi lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, touros fortes de Bazã me rodearam, abriram contra mim as suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me pusestes no pó da morte. Pois me rodearam cães, e o ajuntamento dos malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Podia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então eu declarei o teu nome aos meus irmãos
Eu louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o, todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam, e o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão, se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá. Falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. É um salmo messiânico, é um salmo profético, é um salmo extraordinário que nos fala acerca do sofrimento do nosso Senhor, não só, mas também. É uma referência para nós. É Jesus depois, mais tarde, na crucificação, na sua morte, a cumprir estas profecias. E começa o Salmo 22 com a expressão que Jesus, na cruz do Calvário, também exprimiu. Deus meu, por que me desamparaste? Foi o grito que ecoou no Gólgota. O grito que ecoou e que todos ouviram. E que logo a seguir fez com que aqueles que o perseguiam, aqueles que o crucificaram, aqueles que foram mentores de tão grande tortura, aqueles que eram os escribas, os fariseus, os sacerdotes, que viam em Jesus um oponente, não entendendo, eles que conheciam a palavra, não entendendo que Jesus era o cumprir de todas as profecias. Versos 7 e 8 diz: todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios, maneiam a cabeça dizendo, confio no Senhor que o livre, porque nele tem prazer. Eu não quero demorar muito tempo, mas eu convido-os a mais tarde irem até ao livro de Mateus, ao capítulo 27, e onde nós podemos encontrar esta descrição depois cumprido no momento em que Jesus estava a sofrer. No capítulo 27, verso 43, aqueles que passavam, diz no 41, os príncipes, os sacerdotes, os escribas, anciãos, fariseus, escarneciam, dizendo: salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar, seja o rei de Israel, deixa agora da cruz para que creiamos nele. Confiam em Deus, livra-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E diz no versículo a seguir: e o mesmo lançaram também em rosto salteadores. E Jesus disse no verso 46, Deus meu, porque me desamparaste? E o Salmo 22 começa com essa expressão, Deus meu, porque me desamparaste? Há aqui um fosso de centenas e centenas de anos antes da profecia de ser cumprida. Davi, num poema de adoração, ele descreve o sofrimento do Messias. O mais importante é que ele sofreu e ele morreu por minha causa. Foi para as minhas falhas, as minhas misérias, os meus pecados que Jesus sofreu. E neste dia eu não podia deixar de estar grato a Ele e juntar-me aos milhares de cristãos e milhões em todo o mundo que comemoram a morte do Senhor até que Ele venha. Foi por nós que Ele foi à cruz. O verso 3 fala-nos. Talvez alguns de nós podemos nesta situação sentir-nos um pouco como Jesus. Não digo crucificados. Ainda que Paulo utiliza uma expressão interessante, já estou crucificado com Cristo, no sentido de matarmos as nossas tendências naturais, as nossas inclinações humanas que levam sempre para o pecado, para a mentira, para a confusão. Às vezes estamos e dizemos palavras
Estamos no meio de uma família, hoje é dia de família, amanhã, no domingo, eu sei que estamos isolados, alguns fazem por videoconferência, outros juntam apenas a família nuclear e sempre vêm vir palavras que não queríamos dizer, sempre vêm vir situações que não queríamos que acontecesse, mas na verdade nós podemos sempre encontrar perdão em Jesus. É muito interessante que se nos sentirmos assim também, numa opressão, como desamparados por Deus, sabem, o Salmo 22 fala-nos de como nós obtermos a resposta de Deus. Eu sei que é um salmo messiânico, mas tem implicações também para nós. Verso 3 diz: Tu és o santo que habitas entre louvores de Israel. Então o louvor é sempre o caminho, o louvor é sempre o caminho para a presença de Deus. O louvor traz a presença de Deus até nós. O remédio para você, para o irmão, para a irmã, para o amigo que se sente solitário, o remédio para alguém que se sente abandonado, para alguém que se sente deprimido, o remédio é muito simples: louve. É isto que diz no verso 3: Porém, tu és o santo que habitas entre os louvores. Ele habita entre os louvores e nós vamos louvá-lo por aquilo que ele fez. Há pessoas que são louvadas quando ganham uma corrida, recebem louvores. Quando ganham uma prova, recebem louvores. Quando são heróis de batalha, recebem louvores. E o nosso herói, o nosso grande herói Jesus, ele sofreu por nós. Ele garantiu-nos a vitória sobre o pecado quando levou sobre si as nossas culpas, as nossas iniquidades. Em ti confiaram os nossos pais, diz verso 4. Confiaram, tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Então podemos louvar o Senhor. Voltando aqui ao verso 6, encontramos novamente a profecia messiânica, como que o Messias se sentindo não homem, mas como que um verme. A forma com que Jesus foi humilhado. Naquela sexta-feira que hoje nós comemoramos, em que lá no pátio o despiram, cuspiram-lhe no rosto, descarraram-lhe na cara, colocaram uma coroa de espinhos, despiram-lhe, bateram-lhe com uma vara, davam-lhe murros no rosto, bufetadas, e diziam: vá, profetiza quem te bateu, profetiza quem te bateu. Jesus sofreu um sofrimento atroz. Jesus foi e acabou por ser negado por um próximo amigo, Pedro, traído, tinha sido na noite anterior por outro próximo discípulo, aluno, Judas. Jesus estava num sofrimento atroz. Mas, no entanto, ele fez isso por minha causa e por tua causa. E, apesar de todas estas formas poéticas que estão aqui descritas, não te alongues de mim, verso 11, porque a angústia está perto e não há quem ajude. Touros me cercaram, como trazendo medo, não é? Quando alguém está sozinho, no deserto, no campo, e surgem estes animais, abriram suas bocas como o leão. Falando também do seu sepultamento, que Jesus depois foi retirado o seu corpo sem vida e colocado no túmulo. Quando a lança do soldado romano, que queriam partir os seus ossos, como fizeram, era sexta-feira, no outro dia era preparação para a Páscoa, vamos partir os ossos dos presos, vamos martelar os seus ossos para que eles, com o sofrimento das pernas partidas, morram mais rapidamente. E quando chegaram junto de Jesus, nenhum só osso foi quebrado, porque estava profetizado que não seria. Mas, no entanto, o soldado romano pega numa lança e no seu lado, corta-lhe o lado e diz que sai água. Verso 14: como água me derramei, os meus ossos desconjuntaram, o meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Desconjuntados, mas não partidos. O mais interessante no verso 6, quando fala: me rodearam cães. Cães aqui não é o animal, algumas pessoas pensam que é o animal, não é o animal, tem a ver com uma expressão que era utilizada na altura sobre aquelas pessoas que eram maus, como talvez como os coiotes, não é? Que andam assim em volta da sua presa, uivando. Jesus sentia-se um pouco assim, com todos aqueles à sua roda, a blasfemar, a zombar, a suportar toda aquela zombaria. Rodearam-me cães, o juntamento dos malfeitores me cercou, traspassaram as mãos e os pés. Davi, eu não sei se ele sofreu a escrever este salmo, ou se apenas a música que saía do seu coração e este poema nem imaginava que era minuciosamente cumprido no Gólgota, na cruz do Calvário.
Repartam sobre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Isto está escrito, nós podíamos ir lá a João e íamos encontrar o cumprimento na crucificação, na descrição, precisamente aquilo que foi cumprido profundamente e minuciosamente. Tendo depois os soldados crucificados, Jesus tomaram suas vestes, João 19, 23, fizeram 4 partes, cada uma para uma parte para os soldados, mas a túnica, que era tecida de alto a baixo, não tinha costura, e disseram, não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver para quem será. Tudo minuciosamente cumprido. A palavra de Deus, a profecia do Salmo 22. Salva-me, diz o Senhor. Livra a minha alma. Salva-me, verso 21, da boca do leão. Fala daquele túmulo onde o seu corpo foi colocado e onde os judeus vieram, instigaram Pilatos para que colocasse uma pedra grande e um selo do imperador, que ninguém removesse a pedra. E eles diziam, não venham os discípulos e tiram o seu corpo de lá, e depois o segundo mal é pior que o primeiro, então vamos impedir que o corpo saia, mas ninguém conseguiu impedir. Louvado seja o Senhor. Verso 22. Então eu declararei o teu nome aos meus irmãos e louvar-te-ei no meio da congregação. E foi isso que Jesus fez. Mais tarde estavam todos reunidos, com as portas fechadas, com medo dos judeus. E Jesus entra e diz, paz seja convosco. E nós hoje declaramos o seu nome. Infelizmente não podemos estar no meio da congregação, apenas online. Algumas igrejas estão a celebrar hoje cultos especiais online. Mas nós que tememos ao Senhor, podemos cumprir e podemos aplicar o verso 23. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o todos os vós, glorificai-o e temei-o. E é isso que nós devemos fazer. Eu vou terminar com este pensamento, que já me alonguei um pouco demais. Nós que tememos ao Senhor, vamos louvá-lo neste dia. Obrigado, Jesus, porque morrestes por mim naquela cruz. Obrigado, Jesus, porque levastes todas as minhas culpas, todos os meus pecados, todas as minhas misérias. Obrigado, Jesus. E vamos temê-lo. Temê-lo não é ter medo dele, é ter medo de o desapontar, ter medo de o ofender. É verdadeiramente viver uma vida. O meu louvor virá a ti na grande congregação. Pagarei os meus votos. Louvado seja o Senhor. Os mansos comerão, pois vêm as promessas, e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, e o vosso coração viverá eternamente. E também o nosso Senhor está vivo para sempre, assentado à direita de Deus Pai, no trono. E todos os limites da terra, diz verso 27, se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a sua face. E verá o dia em que o rei virá para governar, e todas as nações, esta parte se irá cumprir. Nós já de alguma forma cumprimos voluntariamente, mas será cumprido também minuciosamente. Se a primeira parte foi cumprida, se a parte da preservação, como diz do ventre da minha mãe, nós não falámos sobre isso, nos seios da minha mãe, quando era amamentado, quando teve que fugir para o Egito, para não ser morto por Herodes. Tínhamos aqui várias outras profecias, não temos tempo para analisá-las todas, mas esta vai-se cumprir. Vai-se cumprir assim, todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todos os grandes, verso 29, porque o reino é do Senhor, diz o 28. E 29, todos os grandes comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, perante ele. E nós sabemos, e eu quero ler só aqui mais um versículo, este salmo é tão rico, em Filipenses, quando fala sobre esta kenosis, este despir da glória de Jesus voluntariamente para morrer por nós. E diz assim, sendo em forma de Deus, Filipenses 2, 6, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhantes aos homens. Verso 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Quantos anos passaram? Centenas de anos passaram, desde o Salmo 22. E nós vamos ver isto acontecer. Uma semente o servirá, termina o Salmo, no verso 30, 22, 30. Uma semente o servirá e falará ao Senhor de geração em geração. E esta semente, a semente da sua vida, que germinou é a Igreja. E nós vamos anunciar a justiça ao povo que há de nascer, porque Ele fez grandes coisas. Nesta Páscoa, não esqueçamos a razão da Páscoa, o motivo da Páscoa, da passagem da morte para a vida. Jesus Cristo morreu por nós. Comemoremos a sua morte. Comemoremos a sua morte. Lembremos a sua morte. Não podemos talvez fazer a ceia do Senhor como alguns fazem na congregação, e falam muito da congregação, do ajuntamento, mas podemos nas nossas casas ter um momento, talvez antes do jantar de hoje, e lembrar: Jesus morreu por cada um de nós. Eu sei que muitos cristãos estão em jejum hoje, talvez vão quebrá-lo com o jantar de hoje, ou amanhã, não sei, cada um terá a sua decisão, mas não nos esqueçamos: Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Uma Páscoa abençoada para todos vós.